tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um videozinho informal aqui para vocês, tá? Sobre um assunto que os meus alunos têm me cobrado muito ultimamente, que é a história da Team Cruz, né? Quando a Team Cruz aconteceu, quando é que ela foi fundada, como é que a gente se interessou pelo jiu-jitsu, quando foi, como foi. E eu vou tentar resumir isso de uma maneira mais breve possível, tá? Eu me lembro bem, eu tinha cerca de 14 anos de idade. Eu estava na casa do meu avô e ele assinava esses jornais, Estadão, Folha, não me lembro qual era. E eu lembro que nesse jornal chegou uma revista que tinha a foto do Rickson na capa, escrito Brasileiro é campeão mundial de vale tudo no Japão. Obviamente, cara, que acho que toda a galera da minha época, principalmente os meninos, eles sempre foram muito ligados em artes marciais. Eu sempre gostei muito de Chuck Norris, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. E aquilo lá, de alguma forma, me interessou, né? Eu fui ler aquela revista e contava um pouquinho da trajetória do Rickson no Japan Open, lá brasileiro, com mais de 400 e poucas lutas invicto, falando um pouquinho do que era o jiu-jitsu, né? Era uma coisa que pra gente, a gente estava acostumado a ver na televisão, voadora, soco, chute. Mas de qualquer forma aquilo me aguçou a curiosidade. Mas não dei tanta atenção, aquela revista ficou lá jogada em casa, e o tempo foi passando, até que um dia um amigo me emprestou uma fita, né, do UFC 4, né, não foi nem o primeiro UFC, que foi uma luta foram várias lutas do Royce, onde ele se sagrou campeão, ganhando de caras muito mais fortes que eles, inclusive de estilos desses que a gente curtia na época. Aí, pô, rapidinho eu voltei a procurar aquela revista e me interessei um pouco mais. Isso aí foi em 1996, eu tinha 14 para 15 anos de idade. E lá tinha um endereço, né, de algumas academias no Brasil, né, que ensinavam jiu-jitsu. O endereço mais próximo pra gente era em Itu, né? E Itu, para vocês terem uma ideia, dá quase 100 quilômetros de onde eu moro, né? E era a academia do professor Otávio de Almeida, do mestre Otávio, né? Que hoje é o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Meu pai, que também foi um cara que sempre gostou muito de luta, né? Ele pegou eu, meu irmão, mais um amigo na época, e levou a gente lá para conhecer. Aí a gente assistiu uma aula de jiu-jitsu. No começo foi aquela sensação estranha, né? Porque é uma modalidade diferente. Mas a gente acabou se matriculando e o meu pai no primeiro mês me levava para treinar 2 vezes por semana lá em Itu, fazer esse sacrifício, né? E logo em seguida, o meu tio, o irmão do meu pai, meu tio Natan, que é praticamente um pai pra gente, acabou conhecendo lá, foi lá visitar e ele acabou se matriculando. Aí ele passou a levar a gente a treinar com a gente. Nisso o André era mais novo, eu tinha 14 anos, o André devia ter aí uns 9 anos, mais ou menos. E o André tinha acabado de ter sofrido um atropelamento. Ele era um desses meninos bem de rua mesmo. E ele foi atropelado por uma Kombi e moeu o fêmur na época, teve complicações aí na época, e isso atrasou um pouquinho a entrada dele. E eu comecei lá com o mestre Otávio. Aí eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses treinando com o mestre Otávio, né, junto com meu tio levava a gente, levava o Arthur, que é um amigo meu também, que hoje é faixa marrom, por falta de vergonha na cara. E só que assim, era inviável pela distância, a gente sabia que aquilo não ia durar muito tempo, né? E o que aconteceu? A gente ficou sabendo que abriu uma Ryan Gracie aqui perto de casa, em Alphaville, que é um bairro aqui perto. E a gente foi lá conhecer, né? A gente conversou com o mestre Otávio, explicou a situação, ele obviamente que entendeu. E quem dava aula nessa Ryan Gracie era um cara sensacional que se chamava Rodrigo De Boni, conhecido aí como Boni, né? E a gente continuou treinando com o Boni, né? Continuei treinando forte, era garoto ainda. E a gente ficou um tempo lá treinando na Ryan. De vez em quando a gente ia para São Paulo, lá na training, treinava com o Ryan de vez em quando. Meu tio sempre, pô, tava ali dando uma força, me levando nos lugares. Só que infelizmente, né, as coisas do destino a gente não entende. O Boni sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. E isso deixou todo mundo ali meio desorientado. E nesse meio tempo, estava inaugurando uma Godoy Macaco, também em Alphaville. Tudo mais ou menos na mesma época. E a gente não queria ficar sem treinar.
a gente acabou indo para essa Godoy Macaco, né? E lá eu conheci o Thiago, né? Que foi acho que foi o meu professor ali que eu posso falar que foi o cara que me ensinou jiu-jitsu, né? A Godoy Macaco era uma equipe muito forte na época, né? Era liderada pelo Macaco e pelo Roberto Godoy. Era a equipe provavelmente uma das mais temidas de São Paulo, aí só formavam bons atletas. E a gente passou a treinar pela Godoy Macaco, né? E eu comecei a competir, comecei a ter bons resultados, sempre que dava ia para São Paulo treinar na Matriz também. E nesse meio tempo, o André foi se recuperando também da lesão dele. Bom, então assim que o André se recuperou da lesão, que ele foi liberado para começar a treinar, ele já começou a treinar firme comigo. Meu tio levava eu e ele, e a gente foi seguindo nessa trajetória. Até que ele teve uma alteração no horário da escola, eu me lembro na época, que batia bem com o horário que eu treinava. Aí ele teve que dar uma paradinha, mas por sorte a prefeitura de Santana de Parnaíba, que era a cidade que eu morava, ele mora ainda lá, né? Contratou Eduardo Frago Selvagem, que era um faixa preta das antigas, que na época representava a Aliança. Então o André ficou pouquíssimo tempo sem treino. Já começou a treinar com o Selvagem e começou a treinar com toda a rapaziada, com os amigos dele lá de escola e tal. Foi muito bom para ele, né? Eu continuei firme na Godoy Macaco e o André foi competindo, continuou ganhando campeonato, eu ganhando campeonato também. Por mais que a gente estivesse em equipes diferentes, a gente ia levando. Esse ciclo durou algum tempo, e o Selvagem acabou saindo da prefeitura de Santana, foi para os Estados Unidos, e o André já conseguiu se organizar para voltar a treinar comigo. Então, naquela época não existiam tantos campeonatos, só existia aqui em São Paulo o Campeonato Paulista, né, que era da federação. O brasileiro e o mundial era no Rio de Janeiro, no Tijuca, e o Pan-Americano era o único campeonato que era fora do país, que era em Orlando na época. E a gente treinava forte, porque Campeonato Paulista era aquela coisa maluca, assim. Todos os caras que eram capas de revista na época lutavam no Campeonato Paulista, né? Então era um campeonato que as torcidas realmente iam pro estádio, a dificuldade era imensa, e saía porrada. Eram outros tempos, outros carnavais. E então, o que acontecia muito? Nisso eu já estava ficando um pouco mais velho, né? Então eu treinava durante a semana aqui com o Thiago e 1, 2 vezes por semana ia para São Paulo fazer o treino de graduado, já que era 9, 10 horas da manhã na época, que quem puxava esse treino na época era o Macaco. Então eu ficava, né, nesse lá e cá para reforçar meu jogo. O treino de São Paulo era mais forte que o treino daqui pela quantidade de graduados. Na época eram pouquíssimos graduados, né, que tinham em São Paulo, não só aqui na região. E aí teve o primeiro boom, porque o que acontece? O Godoy e o Macaco, na época, eles tiveram algum problema e eles resolveram se separar, né? Então, né, foi uma época bem conturbada, porque vários caras ficaram com o Godoy, vários ficaram com o Macaco, vários saíram e montaram sua própria escola, outros pararam de treinar. E eu segui o meu professor, que era o Thiago, né, que ficou com o Godoy na época. E eu continuei aí treinando forte, virou na época Godoy Jiu-Jitsu Clube, a gente continuou treinando forte. Isso eu já era faixa roxa, mais ou menos. Aí meu professor, o Thiago, ele recebeu uma proposta de trabalho, né? Na época era a Pretorian. A Pretorian estava sendo fundada, marca de equipamentos esportivos. E realmente era complicado viver de aula de jiu-jitsu, né? Então o Thiago aceitou, né? Então na época eu fiquei meio perdido. Eu continuei indo para São Paulo 2 vezes por semana. E sempre que dava, eu ia para Osasco treinar com o Charles Duende, que foi um cara que me ajudou muito, né? E eu fiquei nessa transição durante um tempo, só que eu percebi que o meu nível começou a cair um pouquinho nas competições, porque o que acontece? Eu treinava 2 vezes por dia, né? Eu fazia os 2 treinos do Thiago aqui e 2 vezes eu ia para São Paulo. E quando o Thiago saiu, eu já não tinha mais esses treinos daqui. Então eu ia para São Paulo 2 vezes, quando dava eu ia para Osasco, mas já ficou um pouquinho mais complicado, não dava para eu ir lá todo dia, 2 vezes por dia, que era muito caro na época para estar indo. Deslocamento, com estudo também não batiam os horários. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, eu fui e peguei minha faixa marrom já com o Roberto Godoy em São Paulo, né? Fiz o que deu. E nesse meio tempo eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade, comecei a trabalhar. Então meu desempenho no jiu-jitsu começou a dar uma caída na época, porque eu não conseguia mais acompanhar
os atletas da minha categoria, que na época era André Galvão, Rômulo Barral, era toda essa galera que eu lutava contra, era bicho feio. Aí foi um ano que assim, que eu dei um stop no jiu-jitsu, eu praticamente parei com o jiu-jitsu durante um ano, né? Isso eu já tava aí com 2 anos de faixa marrom, 2, 3 anos de faixa marrom, e eu desencanei um pouco, né? Aí eu me lembro que eu comecei até a ficar fora de forma, por uma questão de faculdade, trabalho, e eu me matriculei na Biorritmo, aqui de Alphaville, com o intuito de fazer musculação. Aí comecei a fazer musculação, e lá umas 2 vezes por semana rolava um treininho de jiu-jitsu, né? Que quem puxava era o Roberto Barão, que na época era um dos fundadores da Aliança, né? Pô, passava, viu a galera treinando, ficava aguado, né? Aí o Barão um dia fez um convite pra gente, a gente foi lá, vestiu o kimono e fez um treino bom com a galera. A gente tinha um know-how de competição, né? Então a gente conseguiu, mesmo parado, treinar bem. Nessa época que eu parei de ir pra São Paulo, o André também acabou parando, porque assim, desestimula, né? A gente sempre foi muito unido, a gente fazia tudo sempre junto, né? Isso eu era faixa marrom, com 3 anos de marrom, o André era faixa roxa. Aí a gente um dia encorajou, pegou o kimono, tirou o kimono do armário e foi fazer um treininho lá com o Barão. E a gente acabou indo de terça e quinta lá, toda terça e quinta, terça e quinta. Passava lá, fazia uma musculação e dava um treino de Gil. Claro que a gente já não visava mais aquela coisa tão profissional, não competia, nada disso, era mais para manter a saúde. E aí eu acabei me graduando faixa preta pela Aliança, na época. Então eu peguei minha faixa preta e continuei nesse treino mais ou menos. E nisso o André trabalhava na Secretaria de Obras de Santana de Parnaíba. Aí por sorte ele recebeu um convite de um amigo nosso que trabalhava na Secretaria de Esporte. E obviamente que ele aceitou na hora, porque era um trabalho muito mais legal de se fazer do que o que ele fazia. E ele começou a formar uma turminha, né? Aí ele acabou pegando a faixa marrom, né? Eu já estava de faixa preta, mas não estava dando aula. E ele começou um projeto, começou um trabalho lá. Eu estava parado de dar aula, o André dando aula e a coisa acontecendo, os alunos iam chegando, tá também enchendo. O André já tinha uma didática muito boa, lidava bem com gente. Nisso começou a aumentar muito o treino, já me ligaram também da prefeitura que precisariam de mais um professor, eu já entrei. E lá a gente começou a formar ali uma equipe nova, meio que por acaso, né? Nisso, nesse meio tempo, o Barão, que puxava o treino na Biorritmo, o Barão falou, pô, pra mim não tá dando na Aliança, né? Eles estão numa formatação nova que eu não tô conseguindo me enquadrar. Vamos montar a nossa equipe? A gente falou, vamos, né? E aí a gente fundou uma equipe que se chamava Barão e Brothers, né? Então a gente juntou aquele pessoalzinho da Biorritmo e a gente devagar já estava montando um esquadrão de faixa branca pela prefeitura, que rapidamente já começaram a aparecer os primeiros competidores. A gente começou a ir para copas menores, o pessoal começou a ganhar campeonato e a coisa foi acontecendo. Então a gente ficou um tempo aí como Barão e Brothers e a coisa foi rolando. Aí o Barão teve um problema na época na Biorritmo e ele parou de dar aula de jiu-jitsu e foi um tempo que ele desencanou um pouco de jiu-jitsu. Ele bateu um papo comigo, ele falou, Jonathan, eu vou mexer com uma obra, eu vou construir uma casa e eu não quero mais saber de jiu-jitsu. Na época ele deu uma injuriada e a gente tocou o projeto, né? Então meio que a Barão e Brothers ela acabou não vingando, né? E a gente ficou com uma equipe meio sem nome na época. A gente até tentou vingar alguns nomes que não emplacavam, mas sempre que tinha treino lá embaixo, o pessoal falava, pô, vamos descer dar um treino lá com os Cruz. Pô, hoje tem treino lá dos Irmãos Cruz lá embaixo. Então, naturalmente, essa coisa de Irmãos Cruz foi acontecendo, foi rolando. E a galera meio que batizou a equipe de Irmãos Cruz Brasília Jiu-Jitsu, né? Foi uma coisa natural, assim. Aí a coisa desembestou a crescer, cara. A coisa começou a acontecer, os anos foram passando. Pô, a gente indo muito bem em campeonato, a gente chegou a ser campeão no geral, no Paulista no Master, ficar aí entre os 3 no adulto,
ser campeão no geral no adulto feminino. Cara, a gente começou a realmente a incomodar muita equipe grande. Só tinha um problema ali, né? O nosso público era um público bem baixa renda, né? E eu e o meu irmão, a gente ganhava um salário muito ruim da prefeitura para dar aula para eles. A idade foi chegando e começou a ficar um pouco complicado da gente sobreviver com aquele salário, né? E aquilo tomava muito tempo da gente. Foi quando a gente recebeu um convite, né, para entrar para a Gracie Barra, né? A gente analisou, a gente viu que a Gracie Barra ela não era tão forte em São Paulo na época, ela tinha muito mais expressão no Rio e no mundo todo, é uma equipe imensa, mas em São Paulo ela não era tão expressiva, principalmente na capital. E a gente aceitou. Foi um jeito de colocar uma cara nova numa equipe que ela já estava tendo uma fama. Pô, vamos treinar lá Por que você não vai treinar lá com os irmãos Cruz? Não, pô, o treino é muito pesado, eu quero uma coisa mais lifestyle e tal. A gente não tinha essa coisa do lifestyle, né? E então a gente espantava um pouco aquele cliente que tinha um poder aquisitivo melhor, que a gente poderia realmente dar aula e ganhar o que a gente realmente precisava para sobreviver. Quando a gente colocou aquela roupa nova da Gracie Barra, as coisas melhoraram. A Gracie Barra ela trouxe um pouco de, de, de organização para o nosso time. Era um time forte, mas não era um time organizado. A gente aprendeu muito lá dentro, eles têm um administrativo muito bacana, tem pessoas muito capacitadas lá, né? A gente aprendeu muito em relação à limpeza, em relação à metodologia, a separar as turmas, ter o kids, ter o iniciante, ter o avançado. Aprendeu realmente a tratar o cliente, né? E isso foi passando, a gente ficou 2 anos na Gracie Barra, só que tinham algumas regras dentro da Gracie Barra que para mim e para o meu irmão eram fáceis de serem seguidas, mas aí a gente já estava num ponto que a gente já tinha aí umas 10 filiais de alunos de faixas pretas nossos e que ficava difícil de seguir essas regras. Por exemplo, um cara que dava aula numa academia de musculação não tinha condição de ter um tatame azul, a parede vermelha, e a Gracie Barra meio que não deixava esses caras ter o kimono padrão, tal, eles têm uma política. E a gente começou a perceber que assim, metade do nosso time estava dentro da GB e metade do nosso time não conseguia se adaptar àquela estrutura, né? Então, por um bem maior, a gente acabou saindo da GB. Só que, pô, foram 2 anos de muito aprendizado e a gente entendeu como trabalhar. Então, a gente foi, montou uma escola maravilhosa hoje em Barueri. A gente tem uma estrutura sensacional hoje, né? A gente toca um negócio hoje que para muito mais gente, muito mais profissional, né? A gente trouxe aquela roupagem da Gracie Barra, então a gente trabalha com kimono padrão, tem todas as divisões de aulas, a gente atende um público com poder aquisitivo maior, é, coisa que tem ajudado no nosso sustento, né? Todas as nossas unidades a gente conseguiu e tem conseguido organizar, mas de maneira que todos consigam se enquadrar nessa realidade. E ao mesmo tempo a gente voltou com aquele olho de tigre de competição do passado que a gente tinha deixado meio adormecido no tempo de Gracie Barra. A Gracie Barra, na época, ela estava com uma metodologia que competição não era o foco principal, e sim o jiu-jitsu para todos, arrumar a casa, mas aquela coisa da competição estava dentro da gente, né? Então aí a gente fundou a Team Cruz BJJ. Também tentamos colocar um nome mais neutro, outro tipo de nome, mas por pressão dos alunos, falou, não, cara, vamos voltar a ser Irmãos Cruz, Irmãos Cruz. Só que como o tempo já tinha passado, não era mais só eu e meu irmão, a gente já estava aí com 30, 40 faixas pretas, já tinha 9 anos de equipe, né? Então a gente já estava com uma gama de preta e falei, então beleza, a gente vai ser Team Cruz, não tem mais por que ser só eu e meu irmão, que tá com o nome na frente, por mais que a gente lidere, né? Então ficou Team Cruz, todo mundo abraçou a ideia, Team Cruz BJJ. E hoje a gente tem aquela organização que tem dentro da Gracie Barra, mas tem um time de competição extremamente competitivo. Pô, quem tá lutando contra a gente sabe, não tem como negar. A gente briga na cabeça aí nos paulistas, tem atleta aí indo pro europeu, tem atleta indo para os Estados Unidos,
tem pô, vários nomes chegando aí forte. Então, gente, esse é um pouquinho do resumo de como começou a Team Cruz BJJ e um pouquinho de como começou a nossa história do jiu-jitsu. Se alguém tiver alguma dúvida, vai ficar para um papo de tatame para um outro vídeo. Valeu? Os